Olha essa pergunta. Doutora Beth, meu marido achou a senhora na internet e me mandou fazer terapia. E agora que estou melhorando, quer que eu pare a terapia. O que isso significa? Ele tá maluco? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo do programa Doutora Beth Esclarece. Se você não me conhece, eu sou especialista em dependência emocional, codependência, relacionamentos afetivos complicados e narcisismo. Como talvez você já deva ter visto aqui no meu canal, narcisismo é um tema muito importante para os meus pacientes, pois como eu trabalho basicamente com pacientes dependentes e ou codependentes, é bem comum que eles venham de famílias onde um ou os dois pais eram narcisistas ou bem problemáticos e que tenham companheiros assim também. Pois bem, essa pergunta ou algo parecido com isso eu já escutei diversas vezes no consultório e é por isso que eu não coloquei aqui o nome da pessoa, por uma questão ética. Isso ocorre em muitos casos em que, após algumas sessões, fica claro para mim que esse companheiro ou tem traços fortes de narcisismo. E o que explica que um companheiro narcisista? Gente, aqui não importa o gênero, pode ser um homem ou mulher. Por que essa pessoa manda a sua companheira para a terapia? Ele quer realmente que ela se torne saudável? Não se iluda, não é isso. O que o narcisista quer é poder e controle. Ele quer que ela perceba ou se perceba como alguém problemática, doente, que até precisa fazer um tratamento para consertar a sua cabeça. Ou seja, fazer psicoterapia. E se ela fizer terapia, na cabeça dele é como se ela recebesse o atestado de maluca, o que ele pode usar contra ela. E como ele não precisa disso, só ela precisa nessa relação, ele ganha ainda mais poder. Em outras palavras, para resumir, ele é o normal e ela é a louca da relação. Essa condição parece ser favorável a ele, que provavelmente usará isso contra ela, como eu já disse antes, muitas vezes. Claro que ele quer humilhá-la ainda mais. Esse é o problema. Aqui vale lembrar que destruir a autoestima dela é um dos seus principais objetivos, pois é assim que ele consegue seu grande objetivo de ter o poder total sobre ela. Mas vamos lá. Narcisistas, em geral, não acreditam em terapia, em psicólogos ou psiquiatras, essa gente que não sabe o que está dizendo. Sim, eu já ouvi um paciente dizer exatamente essa fala do seu companheiro narcisista. Mas me conta se você está gostando desse vídeo até agora. Se sim, já dê o seu like para não esquecer e compartilhe com pessoas que você sabe que podem se beneficiar desse conteúdo. E você já está inscrito nesse canal? Já é amigo do canal? Se não, faça isso agora, pois assim você me ajuda e também o canal a crescer. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse canal agrega valor e oferecer os vídeos para outras pessoas que sofrem. Então, vamos lá, voltando. A pessoa que sofre de dependência emocional e quer salvar o casamento vai para a terapia, né? Depois de uma ordem dessa, ela vai, né? Por que não? E aí piora a situação, porque a cada dia que passa e que o tratamento começa a funcionar, a pessoa vai ficando mais forte, claro. O codependente, que basicamente na relação com o parceiro funciona de um modo infantilizado, pelo menos na terapia comigo, vai desenvolvendo cada vez mais esse adulto saudável e começa a agir como alguém mais forte, que para de viver em função do parceiro e começa a ter a própria agenda, os próprios interesses e coloca menos atenção no parceiro, né, aquele parceiro problemático, demonstrando exatamente o oposto que o narcisista quer. Em outras palavras, o codependente mais forte ameaça o poder e o controle do narcisista, é claro. Na minha prática, eu já vi parceiros que conseguiram se adaptar às mudanças da companheira e os relacionamentos até melhoraram, mas provavelmente esses parceiros não eram realmente narcisistas. Deviam talvez ter traços. E o que costuma acontecer em seguida? Bem, narcisistas odeiam se sentir ameaçados de perder poder e o controle. Então, no caso dos meus pacientes, alguns parceiros começaram a criticar o tratamento. Por exemplo, dizendo que a pessoa estava em psicoterapia, mas que não estava servindo para nada.
que ela estava piorando ainda mais a cada dia. Ou diziam que o preço que estavam pagando era exorbitante, não estava compensando e começaram a humilhar a parceira, lembrando-a a todo momento que eles estavam pagando essa porcaria dessa terapia. Em outros casos, realmente disseram que não iriam pagar mais a terapia e ponto final. Quando a paciente podia assumir a despesa, algumas vezes elas continuaram, mesmo eles não pagando. Quando não podiam, tiveram que parar. Eu me lembro claramente das pacientes dizendo: eu não aguento mais ele jogando na minha cara que não sabe para que está pagando essa terapia, que eu não melhoro e que eu não tenho jeito. Lembro de uma paciente, especialmente, que antes de começar a terapia, eles já haviam se separado várias vezes e ela pedia para ele voltar, por causa da codependência, claro, né? Porque era horror o relacionamento. Depois de iniciar a terapia, ele ameaçou de ir embora e ela disse: pode ir. Foi a primeira vez que ela não se mostrou desesperada. Ele foi e voltou um dia depois, mesmo sem ela ter pedido. A partir daí, ele começou a criticar a terapia dela até que ela parou de fazer. Então, o que aconteceu ali? O prazer dele era ameaçar, vê-la assustada, ir embora, ver ela se sentir sozinha, abandonada. Tudo isso era terrível para ela. E ver ela se humilhando, pedindo para ele voltar, era o prazer da vida dele. Ele não queria de verdade ir embora. O que importava era o jogo de poder e o quanto ele se sentia cada vez mais poderoso em relação a ela. Quando a paciente começa a dizer para mim que o parceiro está muito incomodado com a terapia dela, e isso geralmente ocorre no começo, eu já sei que é uma questão de tempo para ela parar, mesmo sendo a contragosto, é claro, dependendo da situação e de quão grave for o caso dela. No caso dessa paciente que estou dando exemplo aqui, foi dito e feito. Na maioria das vezes isso aconteceu. É uma pena, mas algumas vezes isso representa que a pessoa ainda estava frágil e não deu conta de lidar com a fúria do narcisista diante da melhora dela. Agora, vamos ver o que aconteceu para ela, como codependente, decidir parar a terapia. Eu vejo pelo menos 3 possibilidades e aqui absolutamente não estou criticando a paciente. Ela fez o melhor que podia, tenho certeza. Na realidade, estou falando para que você que está me vendo e ouvindo hoje entenda a dinâmica da situação e que, se passar por uma situação semelhante, entenda o que fazer para sair dessa armadilha. Então, voltando para ela, lembrando que ela dizia estar satisfeita com o tratamento, uma primeira possibilidade é que ela realmente não conseguia ouvir as críticas dele e entender que o incômodo dele é problema dele e não dela. Ela ainda não estava pronta para neutralizar na sua mente as palavras dele. Sim, porque, veja, são só palavras que o vento leva. A gente não tem que levar a ferro e fogo as palavras de outras pessoas, mesmo que seja do parceiro. É a gente que define a importância que certas palavras terão para a gente. Nós temos o poder de não deixar isso entrar na gente. Eu sei que não é fácil. Isso demanda bastante adulto, né? Adulto saudável funcionando no comando da pessoa e treinamento de comunicação assertiva. Você já viu um relacionamento afetivo desgastado com uma boa comunicação entre os dois? E já viu uma ótima relação com uma comunicação do casal ruim? Então você já entendeu. A comunicação eficaz no relacionamento afetivo é uma base fundamental. Com a minha experiência de muitos anos com casais e relacionamentos abusivos e saudáveis, criei cuidadosamente um curso de comunicação para que você desenvolva essa competência e tenha muito mais recursos para fazer o seu relacionamento afetivo ganhar qualidade. Uma segunda possibilidade do que aconteceu é que, inconscientemente, ela estava com medo de que a terapia a deixasse realmente mais forte e que a levasse ao caminho da separação conjugal. É bem comum que o codependente resista a isso bravamente. Às vezes, o medo de ficar sozinho é bem maior do que o incômodo com os abusos e uma vida infernal ao lado do parceiro. E uma terceira possibilidade é que ela realmente não tinha condições financeiras de bancar a terapia e que o marido, vetou o pagamento de uma vez. Eu reafirmo aqui que a dependência emocional não é um transtorno levezinho e que a pessoa possa resolver vendo alguns vídeos e lendo alguns livros. É preciso tratar. E a psicoterapia especializada é fundamental para realmente tratar as questões mais importantes na origem do problema. Se a pessoa que sofre desse mal não puder fazer esse tratamento, que participe de um grupo de mútua ajuda
claro, em codependência, específico em codependência, mas que faça algo para resolver esse problema, pois o sofrimento com ou sem o parceiro narcisista é medonho. E uma forma de começar a recuperação é curar a criança interior ferida, ou seja, os traumas da infância, e desenvolver o adulto saudável. E você, já conhece o meu curso sobre a criança interior ferida? Eu vou deixar um link para você conhecê-lo. Agora, conta para mim aqui nos comentários se você se identificou com algo que eu disse hoje. Quem sabe o seu comentário se torna um novo vídeo. E se esse vídeo ajudou você, dê um like demonstrando a sua gratidão. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo com quem precisa desse tipo de conteúdo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Tenha uma ótima semana, beijos no coração e até o próximo vídeo. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine.